Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. Convencidos de que era a melhor forma de aceder aos fundos comunitários para as obras de infraestruturas básicas, os concelhos de Lafões, juntamente com o de Ceber de Boga, criaram a Associação de Municípios do Médio Boga, que haveria de ser extinta há bem pouco tempo, após anos de luta pela aprovação de um projeto que nunca chegou a receber o aval do Ministério do Ambiente. Posto de parte o projeto conjunto, os 4 concelhos foram andando por si, mas sempre com óbvias dificuldades, acrescidas pela dispersão da população e que se resume no exemplo académico. 100 metros de tubagem servem 1000 pessoas no litoral, 1000 metros de tubagem servem 10 pessoas no interior. Os direitos são rigorosamente iguais, as dificuldades é que são muito diferentes. Dentro destas dificuldades, São Pedro Sul conseguiu ao longo de muitos anos uma taxa de cobertura de água ao domicílio que servirá porventura mais de 70% da população, mas uma cobertura de saneamento ainda longe do desejável. Ainda assim, a maioria das freguesias terá uma taxa de cobertura superior a 50% da população, e 1/3 destas já próximo da cobertura total. Estamos a falar de investimentos para servir uma população aproximada de 17 mil pessoas que se distribuem por cerca de 340 km². Embora ainda não fosse tarde para o efeito, quis o Dr. Daniel Martins aproveitar a sua última crónica para oferecer à autarquia o tradicional bolo rei de Natal. E aproveitou o gesto para oferecer o brinde ao atual presidente, reservando a fava para os anteriores, em especial para o anterior. Esta foi a primeira percepção quando comecei a ouvir a crónica. Achei estranho dado o histórico. Até porque o Dr. Daniel Martins, por quem tenho apreço pessoal, não me parece do género de andar por aí a distribuir brindes políticos, muito menos de inspiração natalícia. E foi essa estranheza que me ajudou, reconheço a lentidão do meu raciocínio, a alcançar que afinal o que parecia ser a oferta do brinde ao Presidente da Câmara era tão só uma ironia e tratava-se afinal de uma fava avantajada. O elogio ao anúncio público do saneamento em Santa Cruz da Trapa, ao jeito de finalmente vai haver saneamento e água no concelho, só pode ser entendido nesses termos, uma ironia. A dita obra de saneamento na povoação de Vila Nova, por ora só anunciada, vai servir 2 dezenas de habitações, obra importante sem dúvida, mas que se insere numa freguesia cuja população já está servida de água e saneamento na sua maior parte. Não é propriamente uma estreia ou um marco na colocação de infraestruturas. É uma obra de continuidade cujo projeto se encontrava elaborado e com material já adquirido. Com o mesmo tempo de mandato, o anterior executivo, por esta altura, não anunciava, mas preparava-se para arrancar com a obra de remodelação das infraestruturas básicas nas termas. Uma obra com apoio comunitário no valor de quase 5 milhões de euros, repito, quase 5 milhões de euros, continuando um projeto de requalificação que vinha de trás e que havia de culminar com a grandiosa obra, dita de superfície, que foi o balneário Dom Afonso Henriques. Logo após, haveriam de ficar ligados, também com projeto comunitário, mais de 1 quilómetro da rede de saneamento de Baiões. Estamos a falar só nestas 2 obras de muitos milhões de euros de investimento de projetos comunitários na rede de infraestruturas básicas. Começa-se logo a perceber por aqui que o Dr. Daniel Martins estava obviamente a ser irónico quando oferecia o brinde ao atual Presidente pelo arranque da água e saneamento no concelho e pelo aproveitamento inédito de fundos comunitários para o efeito com o anúncio da obra de Vila Nova. E não se ficou por aqui. Ironizou com um anterior Presidente que não enterrava tubos de saneamento porque não davam votos, justamente porque ficavam enterrados. Queria, por certo, dizer que esse mesmo Presidente foi trouxa quando deixou tubos enterrados por todo o concelho que não renderam votos, ao contrário do atual anúncio da compra de terrenos para as fossas. É que, embora essa compra pressuponha que antes disso já haviam sido enterrados milhares de metros de tubagem e reposto o respectivo pavimento, ninguém se vai lembrar desse facto. É o caso de Arcozelo, Povo, Sendas, Goja, Bordonhos, Lourosa, Venda, Burgueta, Serraz, Sacados, Carvalhais e fico-me por aqui.
É que arrepia só de pensar, e indo ao encontro da alusão do Dr. Daniel Martins, que se esses tubos têm ficado desenterrados, imagine-se então onde teria ido parar a quantidade de votos que referiu nesse tal presidente anterior. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.